Galera, vamos lá, boa tarde. Essa videoaula de agora a gente vai entender como funciona o esquema de certificado ADCS. Tá? A gente vai fazer uma breve instalação em alguma configuração. Mostrar para vocês, esse é o meu cenário, tá? Eu tenho o Server 01 com esses dois IPs aqui. Esse cara é o controlador do domínio Dendro.net. Eu vou criar uma entidade certificadora para esses caras aqui, tá? Eu tenho também o Server 02, que é um computador membro desse cara, do domínio Dendro.net. E esse cidadão aqui vai ser minha entidade certificadora raiz, tá? Ela vai ser uma raiz autônoma, mas na frente eu vou explicar o que é isso. E eu também tenho uma terceira máquina, que é o Server 03, que esse cara vai ser a entidade, a emissora de certificado do meu domínio Dendro.net, tá? Então primeiro a gente vai trabalhar com o Server 02, depois a gente vai trabalhar com o Server 03, tá? No passo a passo vocês vão conseguir visualizar e entender isso de uma forma mais concreta. Então, em Server 02, eu vou adicionar uma nova função, tá? Eu não tenho nenhuma função instalada em Server 02. Vejam que meu controlador de domínio, eu tenho algumas funções instaladas, mas nenhuma delas é de ADCS, tá? Então, eu vou lá no meu Server 02 e vou adicionar a função de ADCS para que eu possa começar a implementar certificados. Então, eu escolho a função lá de certificados do Active Directory, tá? Então eu posso começar a configurar esse cara. Essa configuração eu tenho que fazer agora, tá? Ele vai dar algumas informações relacionadas ao serviço e ele vai me perguntar quais as funções desse serviço. Nesse caso a gente vai escolher a autoridade de certificação, é o meu CA. Eu vou escolher a autoridade de certificação raiz para o meu emissor de certificado, tá? Quem é a raiz do meu emissor de certificado? Estou configurando primeiro a raiz para depois configurar o meu emissor, tá? Ele vai perguntar, velho, tu vai criar uma CA corporativa ou autônoma? A corporativa eu vou entregar ela autenticada junto ao meu Active Directory. No meu caso eu quero uma autônoma porque eu vou assinar uma entidade emissora como válida. É como se eu estivesse contratando um serviço de uma entidade de emissão de certificado válida na internet, tá? Nesse caso aqui é só para a gente simular o nosso laboratório e eu estou fazendo com que esse cara seja uma entidade autônoma. Ela não está vinculada a nenhuma outra raiz, tá? Avançar, ele vai me perguntar agora se ele vai ser a raiz desse cara, se ele vai ser quem vai homologar a entidade emissora. Então eu seleciono raiz. No outro lá no Server 03 a gente vai escolher que ele vai ser uma autoridade de certificação subordinada a essa raiz que eu estou configurando agora, tá? Então ele vai me perguntar se eu quero criar uma nova chave privada. Eu vou escolher essa opção. Se eu já tivesse uma chave de um servidor que foi formatado, alguma coisa do tipo, eu ia lá e escolhia usar uma chave existente, mas como eu não tenho, estou criando agora, eu vou criar minha chave privada. Aqui ele vai me perguntar o tamanho da criptografia, qual o algoritmo que vai assinar, vamos deixar esse padrão, e qual vai ser o provedor de serviço da internet, tá? Os mais comuns usados na Microsoft é esse via software. Se eu quisesse usar um via hardware, eu iria usar esse para gerenciar a parte de cartão inteligente de smart card. No meu caso, eu vou escolher essa forma de gerenciar via software. Eu deixo isso como padrão. E aqui ele vai me perguntar qual que vai ser o nome da autoridade. Eu não vou botar Server 02, eu vou mudar aqui esse nome do servidor para root, para que eu saiba que esse cara vai ser a raiz da minha entidade certificadora, tá? Então ele vai me perguntar o período de validade que essa entidade certificadora vai ter. Como é para a minha rede interna, eu posso botar aqui 20 anos, se eu quiser, que não vai ter estresse, tá? Quando alguém for fornecer esse certificado para você, uma galera que mexe comercialmente com isso, ele vai te dizer, ó, paga X reais por um ano.
Y reais por 2 anos. Então nesse caso vamos botar aqui, deixar o padrão mesmo de 5 anos, para quando for exibir o certificado a gente ver como é que vai funcionar. Então aqui ele vai terminar às aproximadamente 17 horas de 2018, tá? Aqui ele vai perguntar o banco de dados do certificado. O mundo ideal é você colocar ele numa partição separada do sistema. Como eu não tenho interesse de mostrar isso agora, eu vou colocar realmente na unidade C, na raiz que ele propõe aqui, mas eu poderia, por exemplo, colocar em outra partição. Por exemplo, eu tenho uma unidade D que vai armazenar meus certificados, essa unidade D é mapeada no storage, eu quero isso com maior disponibilidade. Tá? Como eu não preciso desse cenário para demonstração, eu vou colocar ele na raiz. Tá? Ele vai me dar um resumo do que está sendo configurado. Eu vou botar em instalar. Tá? Então, nesse momento, eu estou instalando minha raiz autônoma dos certificados. E depois eu vou configurar o emissor. Tá? O cara quem vai emitir para meu Active Directory, para minha rede corporativa, os certificados. Aonde que eu vou instalar isso? Eu vou instalar no Server 03, tá? Então vamos esperar esse cara terminar agora para que possamos ver o Snipe-In da emissão de certificados, tá? Então aqui está meu Server 03. Eu já posso começar desculpa, não é adicionar recursos, vou ter que adicionar uma função, tá? Eu vou implementar uma função de ADCS nesse cara, tá? Então vou lá em funções, adicionar funções, avançar, ADCS, voltar aqui em Server 02 para ver a quantas andas. Pronto, aqui ele já terminou, tá? Então meu Server 02 agora faz a função de ADCS em uma configuração autônoma, tá? Então eu posso vir aqui, abrir minha console do Certificate Authority e esse cara já está funcionando, tá? Como ele é uma autoridade de certificação local, não é autoridade de domínio, eu ainda não tenho nenhuma solicitação. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu Server 03 e ele vai ser uma entidade emissora desse carinha aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Vou lá em Server 03, instalo o ADCS e ele vai ser um respondente online, tá? Esse cara vai responder às requisições de solicitação do meu domínio. Pré-requisito para isso funcionar é o IS, ele já me diz as ferramentas que eu preciso do IS, eu adiciono as funções que são necessárias para ele ser um respondente online. E aí eu posso escolher autônoma ou corporativo. Como eu quero entregar isso para o meu domínio, eu vou escolher a opção corporativa, tá? Ele vai me perguntar, se já tem uma entidade raiz lá, se já tem um CA raiz, eu vou colocar agora a minha autoridade de certificação subordinada. Subordinada a quem? A raiz que eu criei lá em Server 02. A raiz dentro-root-ca, tá? Então eu coloco avançar. Ele vai me perguntar se eu quero uma chave exclusiva para esse cara. Eu mantenho as configurações padrões que já vimos lá na configuração inicial. E aqui ele vai perguntar qual vai ser o servidor que você vai configurar, qual vai ser o nome. Eu posso ter mais de uma entidade emissora do meu domínio? Posso. Então nesse caso aqui eu posso botar o Server 03, vou colocar que essa vai ser a minha primeira entidade emissora do meu domínio deniro.net, tá? Próximo, ele vai me perguntar se eu quero já solicitar esse cara. Eu não vou fazer isso, eu vou criar esse novo esquema de solicitação, eu vou gerar a solicitação desse certificado na unidade C da minha máquina Server 03, depois eu vou pegar esse certificado lá na entidade emissora, eu vou fazer essa requisição, tá? E vou fazer a homologação desse cara aqui,
Então vamos avançar. Aqui ele me diz os mesmos esquemas de configuração de banco de dados. Eu mantenho o padrão. Ele vai fazer a configuração básica do IES. Eu vou manter as configurações padrões que ele me sugere para fazer a instalação. E aí ele vai começar, ele vai me dar o resumo do que está sendo configurado. Eu clico em instalar, ele vai fazer essa instalação. Tá? Então o que eu tenho? Eu tenho uma entidade que é raiz desse cara. Tá? É uma entidade autônoma, ela não está vinculada ao meu domínio. Simulando uma entidade de certificação externa, ele vai gerar um certificado autoassinado. O que é isso? É como se ele dissesse, eu sou eu mesmo e quem garante sou eu. Tá? Esse cenário não funciona para o mundo real, porque existem entidades certificadoras homologadas e que você tem que confirmar com ela que você é você mesmo. Então essa é a compra do certificado, é isso que você faz. Então vamos voltar lá em Server 03 para depois obter esse cara aqui, tá? Esse certificado, esse registro de certificado que você fez. Deixa eu terminar a configuração. Essa é um pouco mais demorada porque ele está instalando o IS também, a parte de administração remota. Então, quais os próximos passos? Eu vou vir nesse cara aqui, tá? E solicitar uma nova, um novo certificado. Que certificação? Que arquivo eu vou usar para fazer essa solicitação? O arquivo .reg que eu gerei lá no meu Server 03, tá? Se eu vier no Server 03, quando ele concluir a instalação, na unidade C, deixa eu ver se ele já tem aqui. Na unidade C, quando ele concluir a instalação, ele vai ter um arquivo de registro. Aqui ele está criando um inetpub, que é do IS. Quando ele terminar essa configuração, eu vou ter o meu arquivo de solicitação de registro. Esperar ele concluir. Então eu vou ter que vir aqui em Server 02 e fazer uma nova solicitação. Esperar ele concluir a instalação em Server 03 para eu pegar aquele arquivo de solicitação que está lá para poder fazer a solicitação. Então aqui foi instalado com êxito. Ele está me dizendo que a solicitação, use esse arquivo de solicitação para obter um novo certificado. É isso que a gente vai fazer, tá? Então esse arquivo agora está aqui. Eu vou precisar desse cara para fazer a solicitação. Como que eu faço essa solicitação para homologar meu certificado? Se eu vier aqui na configuração de funções, ele vai ler as funções. O meu serviço de certificado, ele vai estar desativado. Eu não tenho esse serviço funcional ainda. Vejam que aqui tem essa bolinha dizendo que o serviço está parado. Eu não tenho nenhum certificado homologado. Não foi possível obter porque eu não tenho nenhuma entidade me certificando de nada. Então eu vou lá em Server 02, abro minha console de certificado, botão direito na raiz, todas as tarefas, tá? Enviar nova solicitação. Aonde é que está essa solicitação? Está na raiz lá do meu Server 03. Então, // Server 03 /cdola. Ele vai abrir esse cara, eu vou usar esse certificado aqui, tá? E ele tá com essa solicitação pendente, tá? Só isso aqui já resolve? Não. Eu já emiti algum certificado? Ainda não. Então eu preciso fazer com que essa emissão seja válida,
tá? Eu preciso exportar esse certificado para depois instalar esse cara lá dentro do server 04, server 03. Então eu clico no certificado, tá? Posso pegar, ele ainda não está emitido, não está revogado, tá? Posso entender como esse certificado funciona só depois que ele tiver homologado e eu posso emitir agora esse certificado. Eu estou como solicitação pendente e agora eu vou fazer a emissão. Então esse certificado agora foi emitido. Eu preciso exteriorizar esse certificado lá para server 03, tá? Eu tenho que vir aqui e aceitar e fazer com que a minha entidade de certificação aceite esse certificado. Então eu venho em abrir esse cara, tá? Se eu vier aqui, ele vai me mostrar a validade, que é de 1 ano. Ele foi emitido para aquele meu servidor que fez a requisição. Se eu vier em detalhes, eu posso copiar arquivo. Ele vai abrir esse assistente aqui, que vai ser o assistente para exportar o certificado para que eu possa aceitar lá na outra máquina. O que eu estou fazendo? Eu fiz uma solicitação em server 03. Essa solicitação foi aceita em server 02. Eu vou exportar esse certificado para que server 03 possa instalar, tá? Vamos usar por padrão esse sintaxe de mensagem criptografada. Depois a gente estuda. Se você usar alguma máquina que não seja o Windows e precisa de um certificado, você usa esse formato aqui X509. Mas como é a máquina Windows, eu uso esse formato padrão para Windows. Qual o nome do arquivo? Tá? Como eu vou ter que exportar esse cara lá para server 03, eu já vou jogar esse cara direto em server 03. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos jogar //server 03 /cdola /cert server 03, tá? Se eu botar só cdola, ele vai abrir lá server 03. Qual é o nome do certificado? Vamos colocar aqui cert server 03. Ele já vai ser esse arquivo P7B, tá? Salvar, esse cara tá aqui, avançar, concluir, o certificado está exportado. Eu não mexo mais em server 02, tá? Aqui é só minha entidade que está homologando o certificado de server 03. Então volto lá em server 03, veja que eu ainda estou parado aqui, tá? Se eu for na minha unidade C, vai estar meu certificado lá. Aqui é meu requerimento, aqui é o meu certificado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir em server 04, tá? E selecionar a instalação do certificado. Eu preciso instalar esse certificado que foi homologado pela minha entidade certificadora. Então volto lá nas funções dos servidores, clico com o botão direito lá na minha raiz do certificado, todas as tarefas, vai ter aqui, ó, instalar certificado de autoridade de certificação. Seleciono esse cara, ele vai me perguntar: negão, qual é o certificado? Vamos testar esse cara. Vamos selecionar esse certificado, vou dar abrir, tá? Ele vai instalar esse certificado. Depois que o certificado tiver instalado, agora sim eu posso iniciar meu serviço para certificação, tá? Ele vai dizer que minha entidade raiz não é uma entidade confiável, porque é um servidor autônomo que não é homologado por ninguém. É aquela história do certificado autoassinado, que eu sou eu mesmo, quem garante sou eu. Então ele me dá esse alerta que não está na base de dados do Windows como uma entidade, uma emissora de certificado confiável, mas como aqui é só para a gente entender como isso funciona, eu vou lá dar OK. Ele vai levantar meu serviço, tá? Ele demora um pouco, ele vai homologar esse certificado. Então o sniping pode dar uma travada, mas isso é aceitável. Quando voltar, minha entidade emissora vai estar pronta, tá? Vai estar pronta para passar a emitir certificados para o meu domínio, tá? Então agora
deixa ele startar isso aí, ele demora um pouco, até porque são 3 máquinas virtuais ligadas. Ele vai estar homologando isso no Active Directory. Então agora sim, eu estou com minha entidade de certificação funcionando normalmente, tá? Eu ainda não tenho nenhum certificado homologado. Eu posso criar modelos, eu não tenho problemas para criar modelos de certificado. Existem alguns modelos pré-configurados, eu posso gerenciar esses modelos, ver quais são os modelos já existentes. Eu tenho um modelo para agente de recuperação FS, eu tenho um modelo de certificado já para FS básico, tenho um modelo para servidor web, tenho um modelo para IPsec. Então trabalhar com esses modelos é algo que a gente pode fazer no próximo vídeo, mas inicialmente minha entidade de certificadora para o domínio já está funcionando. Então se eu quiser impor um certificado para minha rede interna, para conexão de VPN, para área de trabalho remota, para outros serviços que aceitam esses certificados, a gente pode trabalhar numa boa, sem estresse nenhum. Tranquilo? Então se eu chegar lá no meu server 02, eu estou com o meu certificado bonitinho e ele é válido até 2014. Tranquilo? Um abraço, até a próxima então.